Pois é, o vídeo das 10 perguntas de ações deu tão certo. Várias respostas embaixo, vários comentários que eu tô aqui hoje para gravar mais 10 respostas para você. E dessa vez eu falo sobre opções. Primeira pergunta. Coen, o que são opções? Opção é uma partezinha de uma ação, tá? Mas opção é o quê? É um contrato entre duas partes, em que o comprador tem direito e o vendedor tem obrigação. De quê? De ter uma ação numa determinada data e por um determinado preço. As opções, elas têm duas variáveis muito importantes. A primeira variável é o strike. Lembra que eu falei que quem compra a opção tem o direito de ter aquela ação por um determinado preço? Esse preço se chama strike. É o preço que você vai poder comprar a ação numa determinada data. Que data é essa? É a data de vencimento. Então a primeira variável é o strike, tá bom? E a segunda variável é a série. O que é série? Série é exatamente a data de vencimento. Toda opção vence na terceira segunda-feira do mês. Então você compra uma opção pensando já no mês seguinte e sabendo que na terceira segunda-feira do mês seguinte, ou do mês atual, se você comprou, não deu ter 3 segundas-feiras ainda, na terceira segunda-feira de cada mês vai vencer aquela opção. Então, você vai ter direito de comprar a ação naquele strike, que eu falei, é aquele preço de vencimento, naquela série, que é naquela data de vencimento. E nas opções, você tem dois tipos, call e put. Então, Coen, segunda pergunta, o que são calls ou put, ou qual a diferença entre elas, onde elas moram, de onde elas vieram? Bom, uma opção call é uma opção de compra, uma opção put é uma opção de venda. Quando você é um comprador de uma call, você tem direito. Quando você é um comprador de uma put, você também tem direito. De quê? A call, você tem direito de comprar uma ação e a put, você tem direito de vender uma ação. Direito não é obrigação, é direito. Você faz se você quiser. Então, na call, você tem direito de comprar uma ação num determinado preço, numa determinada data. E na put, você tem direito de vender uma ação num determinado preço, numa determinada data. Terceira pergunta. Quais operações são possíveis você fazer com opções? A primeira delas, e a mais básica, a mais simples, se chama compra a seco. Compra a seco é quando você compra uma opção normal, comprou a opção, tá? Você vai no teu home broker, como é que você compra uma opção, né? Vou falar sobre isso. Você vai no teu home broker ou na sua plataforma de negociação, digita o código da opção e vai aparecer como se fosse uma ação o preço, né? O código, o preço, você bota a quantidade e compra. É assim, tá bom? Você pode comprar uma opção a seco. Só que existem outras operações que você pode fazer, que são as operações estruturadas. Por exemplo, você pode fazer uma operação de financiamento, que também se chama de venda coberta, ou lançamento coberto de opções, na qual você precisa ter, nessa operação, você precisa ter a ação daquela opção, e aí você pode vender opções sem ter essas opções. Tá? A bolsa permite, quando você tem uma ação, que você venda opções daquela ação. Nessa hora, lembre-se, você vai ser o vendedor, então você vai ter obrigação e não direito. Obrigação de quê? Se você está vendendo uma call, você vai ter obrigação de vender a sua ação para quem comprou a sua call. E quem comprou a sua call vai ter direito de quê? De comprar a sua ação. Então você vai ter obrigação de vender se a pessoa quiser comprar e você vai ter obrigação e a pessoa vai ter direito de comprar. Independente se você queira vender ou não, você é obrigado a vender. Coen, então isso significa lançar uma opção? É exatamente isso. Você pode lançar uma opção sem ter ela, é vender uma opção. Só que você, nesse caso, tem que ter a ação. Nenhuma corretora hoje deixa você vender uma opção sem ter a ação. Por quê? Porque se você vende uma opção tendo aquela ação, qual o risco que você tem? O risco é que você vendeu uma opção, ela subiu muito de preço e você depois teve que vender aquela ação para aquela pessoa, né? Pelo preço que foi determinado. Você não vai ter prejuízo, você vai ter que vender por aquele preço que foi determinado. Legal. Agora, se você não tem a ação e você vende a opção e a ação começa a subir muito, o que vai acontecer? A opção sobe muito também, a ação subiu muito, né? E aí
você, na hora, no dia do vencimento, que é aquela data específica que eu falei, você vai precisar comprar uma ação daquela opção para poder entregar, para poder vender para aquela pessoa que comprou a opção de você. E é um risco muito grande, porque imagina, você é uma perda que você vai ter ilimitada. Você vendeu uma opção e vai ter que correr atrás para comprar a ação por um preço muito alto. Então as corretoras não deixam você fazer isso, você lançar a opção sem ter a ação. Porque se você tem a ação, tranquilo, na pior das hipóteses você vende a ação para aquela pessoa, não vai ter prejuízo. Você tem que saber que quando você compra uma opção, qual o risco que você tem? Maior de todos. É a opção que vale alguns centavos ou alguns reais, virar zero, virar pó, perdeu o valor. Você perde todo o dinheiro que você colocou naquela opção, não o dinheiro da sua conta. Agora, se você vende uma opção, se você lança uma opção e você não tem a ação e a opção sobe de preço, teu risco é ilimitado. Você tem que ter dinheiro para conseguir comprar aquela opção ou comprar aquela ação para poder entregar ela depois por um preço muito alto. Por isso que você tem que sempre ficar ligado. Opção é para comprar de acordo com a sua estrutura, com a sua estratégia, por exemplo, a seco, você pode comprar, ou vendendo só tendo a ação. Se você comprar e depois vender uma opção, você tem que ter ação? Não. Desde que você compre uma quantidade e venda exatamente a mesma quantidade, ou menos. Você não pode vender mais, porque se você comprou 200 opções, porque é de 100 em 100 negociado, o lote, você comprou 200 opções, você pode vender no máximo 200. Pode vender no mesmo dia, pode vender uma semana depois, pode vender até a data do vencimento. E o que são as gregas? Mano, não sei se você já foi na Grécia alguma vez, tá? Você vai conhecer várias gregas lá, tô brincando. Seguinte, o que são as gregas? Gregas são um modelo de precificação de opções. Tá? Existe um modelo chamado Black-Scholes, que é um modelo feito pelos caras que tem esse nome, tá? Que ganharam inclusive um prêmio Nobel, se não me engano, que eles criaram um modelo de precificação de opção. Cara, com opção, como ela é muito baratinha, você pode ganhar muito dinheiro com ela. Eu hoje trado 80% do que eu trado, pra mim, eu trado de opções, que eu amo opções. E dá pra ganhar muito dinheiro. Muito. Um dia eu vou até lançar uma teoria sobre isso, um curso talvez só sobre isso, explicando como é que dá pra ganhar dinheiro só com opções. E aí, esses caras criaram um modelo que muita gente usa, tá? E esse modelo se baseia em algumas variáveis, essas variáveis são as tais gregas, tá bom? E essas gregas, elas mostram para você quais são os critérios de valorização ou desvalorização, de evolução, melhor, no preço da opção, seguindo a ação e seguindo o tempo. Então tem uma grega que é o θ, por exemplo, que é o valor tempo. Tá? À medida que o tempo passa, a opção vai perdendo um pouco do valor dela. Tá? Se a ação não anda, vai perder um pouco do valor dela. Então, cada grega está relacionada à ação ou ao tempo ou alguma taxa de cuja oportunidade para fazer com que você possa calcular exatamente o que você quer e saber, vale a pena comprar que opção agora de acordo com as gregas. E esse modelo Black-Scholes, ele é muito utilizado, tá, pelas pessoas no mercado e ele ajuda muita gente a ganhar dinheiro, principalmente nas estruturas. O que são estruturas? Como eu falei, com a opção você pode comprar ela a seco e você pode fazer estruturas. Estruturas, por exemplo, a mais básica é o lançamento coberto, quando você tem a ação e vende a opção dele. Agora, você pode fazer estruturas com ações e opções ou só com as opções. Por exemplo, você pode comprar uma opção num strike e vender uma opção no strike acima. A mesma opção da mesma empresa, só que com 2 strikes, um embaixo e um em cima. Isso se chama trava de alta. Você pode fazer o contrário, comprar uma strike acima e vender uma strike embaixo. Isso se chama trava de baixa. Você pode fazer várias estruturas utilizando opções. Você pode fazer estruturas de call com put com call, put com put e assim por diante. Cada estrutura vai se basear sempre na variação da ação, obviamente. Lembrando que o mais básico é call, você espera que a ação suba. Put, você espera que a ação caia, porque a put sobe quando a ação cai, por ela ser uma opção de venda. E a call sobe quando a ação sobe, por ser uma opção de compra. Agora, estrutura, existem várias. Para mim,
já fiz quase todas, para poder ver como funcionava. Então eu fiz muita trava de alta, fiz muita trava de baixa, fiz muita mesa, côndor, borboleta. Cada estrutura dessa é uma aula inteira para explicar, tá? Então não vem ao caso que explicar exatamente o que é cada uma dessas. Mas o principal é você sempre saber que opções, né, o buraco é mais embaixo, tem que tomar mais cuidado. Opção é uma coisa mais arriscada, tá? Então você tem que botar pouco dinheiro e saber muito bem o que você está fazendo, para você não se dar mal. Para que servem as estruturas, né? Elas servem para muita coisa. Existem as estruturas de hedge, que é uma estrutura de proteção. Então, por exemplo, o próprio lançamento coberto, você comprou a ação e ela pode cair. O que você faz? Você vende, você lança uma opção dela. Porque quando você vende uma opção, você vendeu alguma coisa, né? Automaticamente o dinheiro entra na sua conta. Então imagina, faz a conta comigo. Isso aqui vale a pena demorar um pouco mais aqui. Olha só, você comprou uma ação a R$25. E aí, você lançou uma opção a R$1. Você recebeu R$1 vezes quantas ações você tinha, quantas opções você lançou. Então, por exemplo, eu tinha 1000 ações. Aí eu lancei 1000 opções a R$1. Logo, 1000 opções a R$1 que eu vendi, que eu lancei, entraram R$1000 na minha conta. Esses R$1000 que entraram na minha conta, eu posso gastar, posso sacar e usar, posso comprar ações, posso fazer o que quiser, tá bom? Automaticamente, se ele entrou na minha conta esse dinheiro, as minhas ações que custavam R$25, que eu comprei elas 25, agora elas custam 24. Por quê? Comprei a 25, só que eu recebi 1. Então, se eu acho que a ação, no dia do vencimento, terceira segunda-feira do mês, ela vai estar custando, por exemplo, R$24, 23, R$24,50, vale a pena lançar essa opção. Por quê? Porque a minha ação vai estar custando mais barato e eu não vou estar tendo prejuízo. Um exemplo, é uma estrutura de hedge, tá? Aí tudo bem, existem outros trâmites, né? A pessoa pode querer exercer, quem comprou, aquilo que você já aprendeu nas outras perguntas. Existem outras estruturas, tem estruturas que você não perde nada. Você pode não ganhar nada, mas também não perde nada com compra e venda de opções. Tem estruturas de esperar que o mercado suba muito, só que você tem um risco menor, o ganho limitado, mas um risco menor. Então, com estruturas, elas servem para muitas coisas, sempre apostando no viés da ação. Ou apostar para cima, ou apostar para baixo, ou apostar num range. Aí eu aposto que eu projeto, né, que a ação vai estar naquele range, vai estar entre R$20 e entre 23. Então eu monto uma estrutura para poder ganhar. Se ela estiver entre 20 e 23, eu vou ganhar tudo. Se ela estiver acima de 23, eu posso perder. Se estiver abaixo, eu não perco nada, por exemplo, entendeu? Então tem várias estruturas que você pode se beneficiar muito, muito, muito delas. Agora vem o que você deve estar pensando. E Coen, como eu posso ganhar dinheiro com isso? O que você faz para você? Olha, como eu já mencionei, atualmente, como eu não tenho muito tempo de acompanhar o mercado todos os dias, estou aqui gravando para você agora, eu não tenho tempo de operar o índice, acompanhar o índice futuro, por exemplo, então ou o dólar futuro. Então, o que eu faço para mim é operar opções a seco, é o que eu mais gosto. Então, eu vejo a ação, se ela vai subir ou cair, escolho algumas e compro call ou compro put. Eu compro put se eu acho que a ação vai cair, compro call se eu acho que a ação vai subir. E, na minha opinião, isso é quase como se você operasse índice dólar para swing trade. Seria bom para operações mais longas? Com opção é isso, porque você pode botar pouco dinheiro para ganhar uma variação enorme, né? Às vezes uma ação anda 5%, a opção sobe 300%. Né? Então isso é muito bom. Você pode ganhar muito dinheiro, é isso que eu faço para mim. Eu boto quantidades boas, eu vou diversificando, eu escolho 3 opções naquele mês, boto alguns R$1.000 em cada uma e espero a opção andar. Tem gain, tem loss, mas no final o resultado é muito bom. Então eu faço isso com opções e adoro o que eu faço. E eu acho que é mais uma alternativa para você poder diversificar o seu patrimônio. E se você gostou, deixe seu like, pergunta abaixo, porque eu e a equipe teremos um enorme prazer em responder. E saiba que para mim é muito importante a sua participação, porque eu tenho obrigação de acompanhar você na sua trajetória. Tamo junto, valeu!